para você. Estamos te esperando, hein? Se você não veio conhecer aqui o nosso espaço, ele fica aqui na rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, em Campo Grande. Então você já é o nosso convidado. E hoje, mais um ciclo de palestras, e o assunto que vamos desenvolver hoje é: desenvolva o seu modelo de negócio. Pois é, quantas pessoas querem abrir suas empresas, ter os seus empreendimentos, mas esquecem da criação de um modelo de negócio. Eles querem ultrapassar etapas. E hoje a gente vai tratar desse assunto. A gente vai estar com o nosso palestrante ensinando um pouquinho para você. Mas se você se interessa por esse assunto, temos um curso sobre esse assunto. Na área de gestão temos vários cursos. Então você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, que vai ficar disponibilizado ao final, e você pode estar fazendo contato conosco para fazer esse curso e se aperfeiçoar cada vez mais na sua área. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa palestra com Liliana! Obrigado. Boa noite. Bom, mais uma vez juntos aqui, uma terça-feira, às 19 horas, para darmos continuidade ao nosso ciclo de palestra. Só para lembrar, nosso ciclo de palestra ele se dá todas as terças-feiras em 6 áreas de conhecimento. Estamos trabalhando na área de gestão, desenvolvimento humano, melhoria contínua, saúde, tecnologia e inovação. Hoje nós vamos trabalhar na área de gestão e vamos falar sobre BMC, Business Model Canvas. Desenvolva o seu modelo de negócio. Como foi falado aqui no início da abertura do nosso trabalho, muita gente inicia um negócio, começa um empreendimento, monta uma empresa, empresas formais, empresas informais, ou já tem a sua empresa montada, já tem o seu modelo já desenvolvido, sua empresa já criada, e a gente pula determinadas etapas. Nós não montamos exatamente que modelo de negócio é essa sua empresa, esse seu negócio, esse seu empreendimento. E aqui nós vamos aprender exatamente isso. Qual o modelo correto, ou a forma mais, não vou dizer modelo correto, porque montou uma empresa já é um modelo correto. Todo mundo tem uma empresa montada, acabou funcionando, dando certo, a empresa está montada. Mas a forma mais orientada a você desenvolver um negócio, o negócio possa ser um negócio de sucesso, ele possa desenvolver um potencial exponencial para que você possa ter sucesso no mercado em que você atua. E essa é a ideia. Então, tanto você que vai começar um novo empreendimento, quanto você que já tem um empreendimento montado, mas não pensou nesse pré-trabalho, você vai conseguir, com as orientações que vão ser dadas aqui, enquadrar o seu negócio em um dos modelos de negócio do mercado, bem como aquele que não criou nenhum modelo vai poder desenvolver o seu modelo aqui agora conosco. Apesar dessa palestra não ser um workshop, uma palestra conteudista, que vocês vão saber informações, mas olhando aqui os exemplos que vão ser dados, vou trabalhar através de um estudo de caso, vocês vão conseguir projetar o negócio de vocês dentro desse estudo de caso, para que vocês possam, ao chegar em casa, ou chegar na sua empresa, tentar reproduzir o que a gente vai tratar aqui nesse nosso bate-papo. E essa é a ideia, você já sai daqui tendo ideia prática de como colocar o seu negócio no papel e desenvolver o seu modelo de negócio. Tá ok? Então vamos lá, o nome da nossa apresentação, nossa palestra chama-se Business Model Canvas, desenvolva o seu modelo de negócio. E ele é baseado num livro best-seller chamado Business Model Generation. Foi um trabalho, a gente vai ver aqui, um trabalho de pesquisa feito pelo autor, na desenvolvimento do seu sexto senso, em que ele conseguiu pegar tudo aquilo que se falava de negócio, a gente às vezes desenvolvia um projeto estratégico gigantesco, desenvolvia um plano de negócios que era um modelo gigantesco, ele conseguiu reduzir isso em uma folha de papel. E a ideia do pensamento dele, que esse livro vem tratando, é o seguinte:
ele precisa desenvolver um modelo de negócio tão completo, que ele consiga, dentro de um passeio no elevador, de um andar para o outro, conseguir reproduzir para o investidor exatamente a sua ideia. E dentro desse tempo ele conseguir fazer negócio e o seu negócio ser comprado, ser investido por esse investidor. Ou seja, é uma forma muito prática de você mostrar a sua ideia de forma que ela esteja tão bem materializada em poucas palavras que qualquer pessoa consiga saber que isso é uma boa ideia e que o seu negócio, que aquele negócio pode ser passivo de investimento. Essa foi a ideia do Business Model Generation. O livro trata exatamente disso. E o Business Model Canvas é a materialização disso. Canvas, para quem não sabe, esse é um termo que vem das artes, que é uma tela em branco. Você já deve ter ouvido falar numa música do Renato Russo chamada Acrylic on Canvas, que era ele falando sobre a vida dele, como ele pintava a vida, a história dele num canvas, ou seja, num quadro de pintura, um quadro branco, onde ele ali vai traçando as cores, os rabiscos em cima daquela tela, e ele vai desenhando a sua história. E o Business Model Canvas é exatamente isso, só que ao invés de trabalhar a nossa história com um quadro branco, com pinturas acrílicas, o que nós vamos fazer aqui é colocar a história do nosso negócio numa folha em branco. Só que ele tem uma metodologia. Essa metodologia, ele pega essa folha em branco e divide em 9 áreas, que é que nós vamos tratar aqui para entender que são as principais 9 áreas importantes para que você possa ter um modelo de negócio desenvolvido que possa se materializar na vida prática. E essa é a ideia. Então, Canvas é isso. É uma área em branco, onde a gente vai pegar um modelo de negócio que se chamava Business Model, que é um modelo de negócios desenhado num Canva, numa folha em branco. É isso que nós vamos ver aqui. A apresentação é exatamente essa aqui, ó. Isso é o Canva de negócio. Então a gente consegue enxergar aqui já um Canva de negócio. Como eu falei para você, dividido aqui em 9 áreas. O Canva é a folha em branco e as áreas de negócio é a metodologia que foi criada para desenvolver o modelo de negócio em cima do que a gente chama de Canva de negócio. É esse aqui. Bom, Alexei Osterwalder, 2005, transformou a forma de desenhar negócios. Lembra que eu falei? Ele desenvolveu isso aí dentro do estrito senso dele, numa universidade, junto com o seu professor, transformando a ideia exatamente em um planejamento estratégico e mais o plano de negócios e tudo mais, tentando fazer com que isso ficasse dentro de uma única folha de papel. Então, o criador do Business Model Canvas é uma referência global no universo do empreendedorismo e da inovação. E em parceria com o seu professor, Spigno, escreveram best-seller, porque isso virou um livro e foi vendido em todas as línguas, traduzido em várias línguas e vendido basicamente no mundo inteiro, chamado então de Business Model Generation. É o nome do livro e também da metodologia dele. Ok? E isso aqui foi o que deu, que materializou o material. Eu vou pedir no nosso próximo bate-papo que a gente chegue essa câmera um pouco para trás. Por quê? Porque o palestrante aqui na frente precisa ter uma certa liberdade de poder trabalhar dentro do seu espaço. E a câmera, ela acaba pegando e travando esse nosso movimento. E a gente, na hora que está falando, a gente não fica prestando atenção no nosso espaço. Então, o que a gente pede? Na próxima, a gente chegar um pouco essa câmera para trás, porque ele consegue pegar toda a frente do nosso espaço e a gente tem uma certa liberdade para poder trabalhar. É só um pedido do palestrante. Tá ok? Oi? Dá para dar pausa. Não precisa, deixa gravado, isso é importante ficar também. Para a gente poder gravar e ver como é que essas coisas estão acontecendo. A gente está numa fase de pivotagem e isso é importante, a gente está vendo todas essas coisas acontecendo dentro do nosso ambiente. Então vamos lá, continuando. Como eu sempre coloco no início dos nossos bate-papos, sempre tem uma palavra que fala exatamente do que
o nosso negócio trata e onde a gente acha dentro do nosso manual de vida. Eu sempre trago isso. Nosso manual de vida, só para a gente lembrar, eu sempre trago para vocês, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre vem retratando o nosso dia a dia. E aí, sobre negócios, o que vem falando a palavra de Deus? Você consegue enxergar aqui? Sim, esse cantinho? Então vamos lá. Repartir, dividir, concede e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Dividir, repartir. Eclesiastes 11:2 vem falando sobre divisão, sobre repartir. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Coloquei aqui basicamente um texto parecido, quer dizer, o mesmo texto, visto em locais diferentes, com traduções diferentes. Então, aqui vem falando que para você investir o seu negócio em vários lugares, você não presta atenção numa coisa só, não focar numa coisa só. Uma outra versão também do Eclesiastes 2 é o seguinte, aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Olha só que coisa interessante que o Eclesiastes vem trazendo para a gente. Só para relembrar, Eclesiastes é o livro de Salomão, do rei Salomão, onde ele vem trazendo vários ensinamentos de coisas naturais do dia a dia, do seu dia a dia. Na verdade, é uma contemplação. Salomão contemplava as coisas do dia a dia e trazia em forma de sabedoria. Eclesiastes é um livro desse, que vem trazendo forma de sabedoria. E aí, nota bem, a gente está falando aqui nós estamos falando aqui do nosso bate-papo de negócios. O nosso trabalho é aqui falar sobre negócios. Salomão não vem falando especificamente sobre o quê, mas perceba que ele pede para que a gente não foque numa coisa só, que a gente divida, que a gente reparta, que a gente diversifique as nossas coisas. Ou seja, para você não focar numa coisa só, sempre diversificar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de carteira de investimento, é muito normal você ver aí fora pessoas que falam, educadores financeiros, seja de que naipe eles sejam, seja de que corretora, de que banco sejam, ou mesmo que não são de corretoras, ou que não sejam de bancos nenhum, mas são simplesmente educadores financeiros. Uma das coisas que eles mais falam é o seguinte: quando você for investir, diversifica a sua carteira. E por que ele fala isso? Porque a gente não sabe exatamente no dia de amanhã o que pode acontecer com um determinado investimento. Você de repente pega tudo aquilo que você tem, investe numa coisa só, e aí aquela coisa não dá certo, e aí você perde todo aquele teu investimento. Então, quando você tem uma ideia de tudo que você for fazer, você repartir para que você possa ter exatamente essa segurança, ao acontecer, ao correr um determinado risco em alguma desses seus investimentos, se aquela coisa não der certo, você está seguro por um outro caminho. Então, voltando a falar dos investimentos, quando você pega uma carteira de ações, por exemplo, e você investe, é só um exemplo aqui, não é para ninguém copiar e sair investindo nisso, isso é só um exemplo hipotético. Você investe parte do seu dinheiro em bancos, em financeiras. Você pega uma outra parte do seu negócio, investe em empresas de energia. Você pega uma outra parte do seu dinheiro, investe em empresas de petróleo, de navegação. Ou seja, você está repartindo isso aí. Quando acontece uma crise no mundo, dificilmente acontece em todos os ramos. Pode acontecer, já aconteceu craques da bolsa no mundo inteiro, às vezes acontece. Quando isso acontece, quebra tudo. Mas aí ninguém consegue se livrar disso, a não ser que eles tenham informações privilegiadas. Mas normalmente o que acontece é isso: um setor ou outro tem a crise. E quando essa crise acontece, você está sendo segura por um outro investimento que está balanceando essa crise. Então é por causa disso que você, ao invés de investir tudo num setor só, que você pega seu dinheiro e investe tudo
num setor só. Se acontece uma crise naquele setor, a tendência é que você perca todo o seu dinheiro. Então, por exemplo, eu peguei meu dinheiro e joguei tudo em moedas, criptomoedas. Se a criptomoeda subir, maravilha, eu vou ganhar muito dinheiro. Se a criptomoeda der errado, pronto, cai tudo, eu perco meu dinheiro todo nas criptomoedas. Isso serve para ações, isso serve para qualquer tipo de investimento. A não ser que seja investimentos, por exemplo, em rendas fixas e tal, ou aqueles que realmente não tem variação, como poupança, que não é investimento, mas quando você está guardando dinheiro, você sabe que aquele dinheiro vai ficar ali e ele não vai ter risco que você perca por conta de variações no mercado, ele está ali seguro. Se não for um investimento desse tipo, você corre o risco então de sofrer com essas variações. Então, quando ele dá esse exemplo, a gente pensa, eu vou pegar o meu dinheiro todo e vou investir numa construção, por exemplo. Peguei todo o meu dinheiro e investi em construção. Aí você contrata uma empresa de construção, você compra todo o material, compra aquilo tudo, você pegou o seu dinheiro todo e investiu naquilo. Se aquilo não correr ao longo daquele tempo, com aquele material que você comprou, e aquilo não ficar pronto no tempo, no custo que você definiu, a partir daquele momento você começa a tomar um prejuízo. E muita gente até perde o seu investimento porque não consegue suportar a continuidade daquilo. Então você pegou tudo que você tinha e investiu numa coisa só. Então não é, a ideia é exatamente essa, você não pegar tudo e investir numa coisa só. Como a gente agora está falando de negócios, a ideia é exatamente essa, porque pegar tudo que eu tenho e investir num único negócio. Eu preciso diversificar. Então a ideia é você pensar nisso. Se eu não investir em vários negócios ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum, mas por que eu vou pegar tudo que eu tenho e investir agora, nesse momento, num só negócio? Então, o que está dizendo é isso. Pensa, porque o seu dinheiro não pode ser colocado todo em algo que seja de risco, porque você pode, um determinado, sofrer com as consequências da variação daquele mercado. E da mesma forma, independente do seu negócio dê certo, meu negócio deu certo, funcionou, consegui contratar funcionários, a coisa está dando certo, está bacana, meu modelo de negócio é top. Mas pode acontecer que em um determinado momento aconteceu alguma crise mundial, uma crise global, como a gente teve exemplo aí na pandemia, por exemplo, que muitos negócios, apesar de serem negócios promissores, ou negócios que já estavam realmente funcionando a todo vapor, não suportarem aquele tempo em que aquilo aconteceu. E a pessoa não conseguiu suportar passar por aquele período, por aquela fase. Enquanto outros, se você prestar atenção, nesse mesmo período, com outro tipo de negócio que não necessitava trabalhar da mesma forma que as outras empresas trabalhavam no período da pandemia, conseguiram prosperar. Então, quando ele fala que repartir, é você estar antenado para essas coisas do mercado. Não investir tudo aquilo que você tem numa coisa só, e numa coisa que de repente pode acontecer de sofrer determinados riscos e você perder tudo. Você está sempre antenado e olhando o seu mercado em coisas que você pode variar em mercados diferentes, exatamente para você balancear esse tipo de coisa que acontece com os tipos de mercado. Então, já começando a pensar, vou montar um modelo de negócio. Vocês estão querendo montar um negócio, você já tem um negócio. Trabalhe para o negócio prosperar, mas pensem em balancear essa sua carteira, seja um negócio físico, digital, não importa, com outra coisa, principalmente diferente daquilo que você faz, com outro mercado diferente que você faz. Por quê? Porque se acontecer uma variação nesse mercado, um risco qualquer nesse mercado, você vai conseguir balancear o seu negócio e não sofrer com essa situação que estiver acontecendo com o mercado. Tá legal? Então, modelo de negócio, vamos pensar em melhorar, em variar a nossa carteira. Vamos ligar um pouquinho aqui para dar uma refrescadinha. 23, tá bom? Vou botar no 24. Deixa aqui. Vamos lá? Bom, voltando aqui ao nosso Canva, que é o nosso modelo de negócio Canva, e a gente vai encontrar aqui as áreas que eu falei para vocês que são divididas para a gente trabalhar no modelo de negócio criado pelo modelo BMG. E esse Canva é dividido então nas seguintes áreas. E a gente
preencher da esquerda para a direita e de cima para baixo, seguindo essa forma aqui. Nós vamos pegar, vamos dividir esse Canva ao meio, isso na hora que você desenhar o seu próprio Canva e escrever o seu Canva. Então você vai separar o Canva, nota aqui que eu peguei da metade para a esquerda, vou voltar lá para você ver, ó. Eu peguei daqui, ó, de proposta de valor para cá, ok? Parte da esquerda, direita de vocês, esquerda minha aqui, né? A parte da direita de vocês, esquerda minha. Peguei essa parte aqui e separei. E vou ler ele exatamente dessa forma, daqui para cá e de cima para baixo. É assim que eu vou preencher. Então, vamos lá. Primeira parte, primeira divisão. Está vendo aqui, ó, de proposta de valor para cá. Segmento de clientes, o que eu tenho aqui? Ó? Segmento de clientes. Eu tenho relacionamento com clientes. Eu tenho proposta de valor. Eu tenho canais. E tenho fontes de receita. O que são essas coisas? Vamos lá. Segmento de clientes. Aqui eu não vou estar dizendo se o meu cliente, eu não estou preocupado agora com a persona propriamente dita. Estou preocupado com o segmento. Meu cliente de qual segmento? É um segmento urbano? Segmento rural? É um segmento naval? Aéreo? Ele é da área de vestimenta? Ele é da área alimentícia? Ok? Pensando grande. Então, por exemplo, quem trabalha com joias? Segmento joias. Ok? Quem é esse cara? Ele é a menina? Ele é o menino? Ele é um senhor? Ele é uma... Não, estou preocupado com isso agora. Existe um outro modelo que vai trabalhar exatamente com a persona. Depois que a gente tiver definido esse segmento, eu vou tirar esse segmento e vou buscar trabalhar especificamente com a persona, naquele segmento. Aqui não, aqui ele é mais genérico. Então, vou trabalhar, por exemplo, qual é o segmento de clientes aqui? Fitness, ok? Ou tratamento, clínica, saúde, segmento de saúde. Eu vou pegar os segmentos da área, não, segmento jurídico, advocacia. Vou pegar as áreas grandes, ok? Maravilha. E aí você vai, é um segmento só que você pode trabalhar. A preferência é que você ataque um segmento só. É mais fácil depois para você trabalhar com a sua mídia, é mais fácil para você desenvolver os seus recursos, é muito mais fácil. Mas é necessário que seja? Não. Pode ser mais de um segmento. Tem determinados negócios que atacam mais de um segmento. O negócio é você entender que se for mais de um segmento, você tem que listar esse mais de um segmento. Tem que estar claro para você que segmento é esse. Ok? E listar. Normalmente, o que nós fazemos para preencher isso aqui? Nós preenchemos, é muito normal a gente trabalhar com quadros na parede, com flipcharts, com até mesmo com a própria parede, utilizando um post-it. Então, eu vou começar a escrever nos post-its o meu segmento de cliente. Vamos supor que o meu segmento de cliente seja vestuário, ok? E aí eu vou pegar um post-it amarelo, por exemplo, e vou colar aqui, vestuário, ok? Mas vamos supor que eu tenha um outro segmento de cliente, que seja calçados. O meu cliente é disso, do segmento vestuário e do segmento calçado. Eu vou usar o mesmo post-it amarelo para o calçado? Não, vou utilizar, por exemplo, um post-it rosa. Eu vou colocar aqui, vestuário e calçados. Por quê? Porque para cada tipo de nicho de segmento de cliente que eu vou atacar, vai ter um canal, muitas vezes um canal diferente para poder atacar. Eu vou ter um relacionamento específico com o cliente vestuário, com o cliente calçado diferente. Então eu vou precisar escrever essas coisas separadamente. Então se eu colocar tudo amarelo aqui, quando eu colocar relacionamento com o cliente e colocar tudo no amarelo, é como se eu estivesse destacando aquela mesma forma de relacionar com o cliente, tanto com o cliente calçado, quanto com o cliente vestuário. Então eu divido isso para ficar claro para mim na hora de escrever o meu negócio. Ok? Aqui eu estou falando de post-it, vamos supor que eu esteja utilizando uma folha de papel. Vou usar uma caneta azul para escrever o vestuário, escrevo com uma caneta vermelha o calçado. Tem mais de um. Também tem mais de uma cor de caneta. Você tem a caneta rosa, amarela, dourada. O importante é o quê?
você separar isso, porque na hora que você estiver descrevendo as coisas, fica muito claro sobre o que você está fazendo. E quando você fizer a relação de todas as 9 áreas, você saber o que está relacionado com o que, dentro do mesmo canvas. Então você vai ter o vestuário, que vai ter o segmento do cliente, vamos supor que seja caneta vermelha. Você vai ter o segmento do cliente vermelho aqui, com o relacionamento do cliente vermelho aqui, com o canal vermelho, você sabe que esse cliente, eu me relaciono dessa forma, nesse canal. Ok? Então isso é só uma metodologia para você preencher o Canva, para ele ficar o mais fácil de você trabalhar e você descrever. Tá ok? Continuando, o segmento de cliente ficou claro? Relacionamento com o cliente. Como eu me relaciono com esse cliente. Então quem é esse cliente eu já defini. É do vestuário. E aí eu posso ir mais a fundo desse cliente, um pouco mais a fundo. Eu não preciso chegar ao ponto de saber quem é a persona, mas eu posso dar uma abertura desse cliente. Por quê? Desse segmento de cliente. Porque eu posso ter um segmento de vestuário para pessoas acima do peso, por exemplo. Vou trabalhar com essa área, o meu nicho, meu segmento é vestuário, mas não é vestuário para todo mundo. Um vestuário, por exemplo, para pessoas acima do peso. Um exemplo, um plus size, como foi falado aqui. Então, eu posso ir um pouco mais além. Por quê? Porque a forma de me relacionar com esse cliente plus size é diferente do me relacionar com um cliente que não é um plus size. Entendeu? O cliente que eu atendo no fitness, para fazer, por exemplo, uma academia de pilates, é diferente de eu atender o paciente pilates que tem um problema na coluna. Sacou? Então eu posso pegar essa saúde, o segmento é pilates, mas eu posso abrir um pouco mais isso? Eu posso. Por quê? Porque na hora de me relacionar com ele, vai ser completamente diferente. Então eu preciso estar com isso claro, para que na hora que eu escrevo a forma de me relacionar com esse cliente, aí você fala assim, poxa, mas eu sei, eu estou montando o meu negócio, mas é você que está de frente com o seu negócio a vida inteira. A gente está falando de um projeto que pode ser passivo, inclusive, de ser investido. O investidor que vai olhar no teu negócio e fala assim, caramba, esse projeto aqui é sensacional, eu quero colocar 10 milhões nele. Então, já não está mais nas suas mãos. O que você pensou já não está mais nas suas mãos. São outras pessoas que vão manipular isso. E será que vão seguir a tua ideia, a tua cabeça? Então, está entendendo por que tem que estar no papel? Por que não basta só estar no papel, mas precisa estar bem desenhado isso? Porque quando eu apresento, eu quero botar dinheiro no meu negócio. E eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho que ir no banco, por exemplo, captar esse dinheiro. Se isso não estiver claro para a pessoa do banco que está analisando o seu negócio, ele não vai conseguir entender o que você quer com aquilo. Vai achar que é tudo a mesma coisa. E aí pode não se tornar tão interessante o banco investir naquilo, porque ele vai falar assim, pô, o teu é igual ao de todos. E aqui, na hora de você escrever, de desenhar o teu modelo de negócio, é que vai ficar claro para o gerente do banco, para o investidor, seja lá o que for, se for apanhar a grana, se realmente o Shark Tank, por exemplo, se realmente o seu negócio é diferente, se realmente ele vale a pena, ele vai conseguir ter um olhar exatamente daquilo que você deseja para o seu negócio. Ele vai encontrar então ali o diferencial. Sacou? Relacionamento com o cliente, eu vou desenhar como eu vou me relacionar com ele. Vou me relacionar com ele pelo WhatsApp, vou me relacionar com ele pelo 0800, vou me relacionar com ele pelo e-mail, vou me relacionar com ele presencialmente. Eu quero esse cara aqui, eu não vou atender ele pelo WhatsApp. Quando tiver algum problema e quiser falar comigo, vou chamar ele aqui numa salinha, vou sentar ele numa sala confortável, com um chocolate quente, com um chazinho, e pronto, eu vou tratar esse cara desse jeito. Ah, todo negócio pode ser assim? Não, o cara de telecom, por exemplo, não vai poder fazer isso, porque são milhões de clientes de telefone, ele vai conseguir chamar todo mundo para fazer esse tipo de tratamento. Mas às vezes o teu negócio permite isso. Às vezes a pessoa quer desistir do teu negócio, quer comprar o teu negócio, não tem certeza se compra ou não. Na hora de você se relacionar com ele, vai fazer toda a diferença. Então você vai ter que descrever como é que você quer se relacionar com esse teu cliente. Então você precisa conhecer bem o teu negócio para saber se compete esse tipo de relacionamento. Ok? Pode ser simplesmente um WhatsApp. O cliente entra lá no WhatsApp, faz a pergunta, você responde. Ou nem precisa você responder, você bota um chatbot ali, ele escreve, o chatbot vai respondendo, e para você está bom esse tipo
de relacionamento. Para outros segmentos, outros negócios não. Você vai precisar de algo mais próximo. Então você precisa ter claro isso e escrever aqui todas as formas com que você deseja se relacionar. Agora, precisa ser só uma forma? Não. Tem cliente que não vai querer vir ao teu lugar e tomar um cafezinho com você. Ele vai querer entrar no teu WhatsApp e vai querer ter uma resposta curta e grossa que ele precisa. E aí ele vai entrar lá, o chatbot vai responder para ele já está satisfeito. Foi uma forma, atendeu aquele cliente que não quer bater papo contigo, não quer tomar um cafezinho. Então não significa que você precisa ter uma única forma de atender o seu cliente. Você pode abrir as formas de atendimento, mas sabendo que existe cliente que pode haver, dependendo do seu negócio, aquele cliente que você vai ser atendido pelo chatbot do WhatsApp, e vai ter aquele cliente que não, você vai precisar dar uma atenção diferenciada para ele. Você precisa entender se o seu negócio é esse negócio em que você vai ter que fazer esse tipo de relacionamento com ele, ok? E aí você vai dizer então que formas são essas. Depois você vai dizer que canais são esses. Aí você vai dizer, por exemplo, eu posso me relacionar simplesmente pelas redes sociais, é um canal, mas eu posso me relacionar com ele, por exemplo, com um instante de atendimento. Por exemplo, empresas, lojas. Não precisa, nem precisa ser loja. Vamos botar empresas que sejam virtuais, vamos pensar nos bancos digitais. Normalmente os bancos digitais, eles só te atendem pelos canais digitais. Então eu entro lá pelo 0800, entro lá pelo e-mail, eu entro lá pelo site que ele determina, ou normalmente é só pelo chatbot mesmo. Mas será que eu posso ter um canal físico para fazer esse tipo de atendimento? Eu não tenho banco, mas eu tenho, por exemplo, vou imaginar meu banco. Meu banco é o Banco Iberiviana, é o banco. E eu achei que digitalmente só não está legal, que eu quero um canal presencial de atendimento, mas eu também não quero ter um banco. Mas eu posso ter um stand, por exemplo, no shopping, no Banco Iberiviana, e uma pessoa lá para fazer o atendimento do meu banco? Tranquilamente. Muito comum você ver isso, vários negócios que não têm empresas, ou não está naquele shopping, por exemplo, pode estar em outro shopping, ou está fora do shopping, mas aqui no shopping tem, por exemplo, um stand para fazer esse atendimento, tem um totem, tem uma mesinha com alguém daquela empresa, aquela empresa não está naquele shopping, mas ela tem uma mesinha lá para fazer o atendimento daquele cliente. O cliente chega lá, pergunta, faz e tal, tira as dúvidas, é comum. Isso é um canal? Isso é um canal. Pode ter loja física? Pode, você tem grana para poder investir nisso, não tem problema nenhum. Está se tornando cada vez menos usual lojas físicas, mas é um canal que pode ser utilizado, ok? Veículos televisivos tem se tornado também cada vez menor, mas é um veículo, é um canal. As pessoas ainda utilizam, empresas grandes utilizam muito os canais de televisão, das rádios, enfim. Qual é o seu negócio? O que importa para você e de que forma você vai chegar nesse teu cliente? Então aqui você vai dizer como eu vou me relacionar presencialmente, pelos canais digitais, então eu vou dizer quem são eles. Vai ser digitalmente, vai ser por canal de saque, enfim, vou dizer aqui qual vai ser. E aqui eu vou dizer exatamente, especificar, baseado no que eu desenvolvi aqui, eu vou dizer qual canal vai ser para ele. Por exemplo, se eu disser aqui que o meu relacionamento com o meu cliente vai ser presencial, aí eu vou dizer quais canais será esse presencial. Vai ser por um instante, por exemplo, no shopping? Vai ser, por exemplo, por um local físico, uma loja física, ou várias lojas físicas que eu vou montar? Ok? Ou vai ser em algum local que não é uma loja minha, mas, por exemplo, eu posso fazer um atendimento. Vamos imaginar essas empresas de eventos que vendem, por exemplo, agora normalmente elas vendem pelo digital, mas antigamente, quando não tinha muito o digital, elas vendiam em lojas, por exemplo, de roupa. Você poderia comprar um evento lá do Rock in Rio, por exemplo, uma loja de roupa famosa. Você chegava lá para comprar o ingresso do Rock in Rio, e você comprava lá. Ela não tem uma loja física, mas ela aponta para algum lugar onde ela consegue fazer aquela venda. Por que não fazer o atendimento naquele canal?
digital hoje é muito comum, né? Caramba, eu vou entrar nesse banco digital e vai ter um problema. Onde é que eu acho esses caras? Caramba, eu não acho que não tem loja física. E aí, como é que fica? Tudo pelas redes digitais, ou seja, se ele resolver não me responder, como é que eu faço? Reclamo com quem? Tem os canais de reclamação também, que são canais de atendimento, mas enfim, você tem muita gente que não confia muito nisso e aí acaba não fazendo negócio com aquele tipo de empresa porque tem medo, porque você não encontra um canal físico para poder se relacionar com aquela empresa. Está se tornando cada vez mais usual pelo mundo digital, você tem mais confiança, vai ficando mais simples. Mas no começo isso acontecia direto, as pessoas não faziam negócios digitais porque tinham medo de fazer de não conseguir encontrar essas empresas. Okay? Mas então eu preciso definir bem os canais. Ok. Proposta de valor. Proposta de valor aqui, só para a gente lembrar, não é o preço que você vai vender o seu negócio. Não é isso. É o que valor você está oferecendo, o teu produto, o teu negócio, a sua empresa está oferecendo para o mundo. Que dores ela ajuda a equalizar? O mundo tem uma dor, o teu cliente tem uma dor, a sua empresa nasceu para poder reduzir ou eliminar aquela dor. O que você está oferecendo para isso? Você montou uma empresa à toa, você fez uma pesquisa e viu que tem um problema, você está resolvendo o problema. A proposta de valor é exatamente isso, que dores você está resolvendo do problema que você encontrou no mundo. Ok? Então você vai dizer qual é a sua proposta de valor. Encantar o mundo. Essa é a minha proposta de valor. Vou encantar o meu segmento de moda feminino, apresentando minhas melhores marcas e experiências, enfim, não sei. Você vai desenhar isso aí, dizendo que essa é a sua proposta de valor. Oferecer uma experiência inigualável. Enfim, é isso que você vai colocar aqui como proposta de valor. Você está oferecendo para o seu cliente fazer você ser diferente do outro. Principalmente se o seu negócio é um segmento que é comum. Que valor você está oferecendo? Trabalho com aluguel de roupa. Minha proposta de valor é alugar roupa para as pessoas que estão precisando para festa. Se eu chegar em qualquer loja de aluguel de roupa, essa é o mínimo que ela tem que oferecer. Uma loja de roupa comum. A proposta de valor é vender as roupas da moda. Esse é o mínimo que ela tem que vender. Se eu for numa loja de roupa, eu tenho que vender as roupas da moda. Então, isso não é uma proposta de valor. Isso é o mínimo que aquela empresa oferece porque ela nasceu para aquilo. É uma loja de roupa, calçado, de automóvel. Qual a proposta de valor para o automóvel? É vender um carro que te leve de origem para o destino. Que valor que ele está te oferecendo? A proposta de valor é um carro esportivo, que é o sonho da pessoa ter aquele carro que ela faz 350 km por hora em qualquer tipo de pista. É um carro que ela tem um pneu que não sei o que passa em qualquer tipo de lombada e o carro não pula. Você pode passar em qualquer tipo de quebra-mola, o carro passa como se você estivesse voando. Caramba, eu vou comprar um carro que não quica. É um carro para andar no Brasil. Que nem consome nada. O carro consegue andar 500 km por litro de gasolina. Caramba, você já começa a opa, isso é diferente porque eu já vi, isso é proposta de valor. Tá? É lógico que aqui eu estou viajando na maionese. Se você disser que a proposta de valor do seu negócio é essa, você tem que dar. Você tem que entregar. Então você vai entregar aquilo que você acha que é a proposta de valor. Você também não vai poder criar uma proposta de valor do seu negócio, então você não consiga entregar. Porque isso é o mínimo. Você não pode mentir, não pode virar uma propaganda enganosa. Ok? Então, proposta de valor. Da mesma forma, para cada tipo de negócio, segmento de cliente que você observar, você vai criar a sua proposta de valor, o seu relacionamento com aquele nicho, que canal vai ser atendido aquele tipo de segmento. E para fechar, quais serão as fontes de receitas provindas daquilo? A gente está falando aqui, você vai ter uma proposta de valor do negócio que você está oferecendo. E como é que você vai criar receita a respeito disso? E aí você vai pensar, se é o segmento de
calçado, por exemplo. Como é que eu consigo gerar fontes de receita do calçado? Aí você vai falar, vendendo calçado. Bom, isso é o mínimo. Eu vou vender calçado e vou ter fonte de receita da venda de calçado. Mas só isso? Será que a sua empresa vende calçado? Você consegue ter fonte de receita para essa empresa só vendendo calçado? Você consegue enxergar alguma coisa ao redor desse calçado que pode ser fonte de receita e que possa estar gerando valor para o teu cliente, não seja só o teu calçado? Exemplo, vou vender calçado, mas o calçado combina com um cinto. O meu negócio, o seu exemplo, é cinto? Não, é calçado. Eu vou focar em calçado. Mas aqui na fonte de receita, eu vou botar um cintozinho. Porque ela se comprou um sapato, comprou um cinto, opa, vai vir fonte de receita também. Junto com um sapato que combina, ela vai precisar um outro acessório, vai ser uma fonte de receita. Por exemplo, uma bolsa, sei lá o quê. E como é que eu vou gerar isso? De que forma esse dinheiro vai entrar? À vista, parcelado, enfim, você vai discriminar dessa forma. Você vai dizer, eu vou vender sapato. Vai ser através da venda de sapato. Esquece o resto, como fonte de receita. Sapato. Beleza. Como é que eu vou vender esse sapato? Vai ser sempre à vista? Esse sapato eu vou vender, eu posso vender por Pix? Eu posso vender esse sapato parcelado? Posso vender no débito? Posso vender no crédito? Posso vender no carnê? Enfim, existem várias, posso vender no cheque. São várias formas que você vai ter que discriminar isso para ficar bem claro das coisas que você vai precisar fazer para poder atender aquela fonte de receita. Porque eu falo, eu vou vender no Pix, mas eu não faço um contrato com um banco de Pix. Como é que eu vou vender via Pix? Eu vou vender com cartão de crédito, mas eu não faço contrato com a máquina e não consigo botar uma maquininha. Então, isso tudo vai influenciar no teu negócio para que você possa criar os recursos para atender aquela fonte de receita. Você diz que vai vender com a máquina, no crédito. Aí a pessoa chega para comprar o seu sapato, mas não tem a máquina. Mas eu também não tenho um site para entrar lá e, então como é que eu vou vender a crédito? Não consigo. Então você precisa deixar isso claro aqui. E aí quando você deixa claro, você sabe, quando for montar o seu negócio, você vai ter que buscar uma maquininha para poder vender a crédito. Ok? Ou no pior das hipóteses, tem um site que tenha uma forma de pagamento, como é que se fala? Uma loja dentro do seu site, que você possa, através daquela loja, vender a crédito, porque a pessoa não tem, não vai passar o cartão, mas ela pode entrar ali na loja, colocar o número do cartão, então um trabalho a mais, ela consegue comprar crédito por ali. É uma forma? É uma forma. As pessoas já querem passar o cartão mais rápido, prático, às vezes tem uma aproximação, comprou, acabou, passou o crédito e resolveu o problema. Mas é possível, mas eu preciso estar preparado para isso. Então, nas fontes de receita, não só de que forma eu vou monetizar o meu negócio com aquele segmento de cliente que eu defini, que é o meu negócio, como eu vou ter que dizer também como é que esse dinheiro vai entrar no meu caixa. Ok? Só vou vender no dinheiro. Beleza, é o seu modelo de negócio. Só vendo no dinheiro. É possível? É possível. A pessoa chegou com cartão. Não, a gente não vende com cartão. Você já deve ter passado em algum lugar, padaria, em algum lugar, posto de gasolina, o cara fala, não, a gente não aceita Pix. Ponto. É o modelo de negócio dele não aceitar. Mas aí está claro na escrita do modelo de negócio dele que ele não aceita aquele tipo de forma de pagamento. Ok? Então é isso que precisa estar claro para você, para todo mundo que vai olhar o seu negócio. Tá ok? Então essa é a primeira parte. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar a respeito dessa primeira parte? Olhando já para essa primeira parte, o que vocês acham? Isso já desenha um negócio? Na cabeça de vocês? Sim. Esse negócio não tem nome. Esse negócio não tem marca. Esse negócio está sendo desenhado. Depois que você definir o modelo, você vai definir um nome para ele, você vai definir uma marca, vai definir umas cores, vai definir um logotipo, vai definir um slogan, vai definir umas coisas. Porque você está montando a sua empresa. O modelo de negócio dá consistência do negócio. O resto é firula para você
Mas a consistência de que negócio é esse, nasceu para quê esse negócio, fica claro no modelo de negócio. Essa é a ideia. Ok? Vamos para a segunda parte então. A segunda parte é o seguinte, mesmo esquema, olhando só para a gente lembrar aqui, ó, opa, a gente agora está pegando essa parte aqui, ó, da proposta de valor para a direita. Ok? A esquerda de vocês, agora a direita minha. Está aqui da proposta de valor para cá. E aí o que eu tenho? Eu tenho atividades-chave, parcerias, as principais parcerias, os recursos e o custo disso, a estrutura de custo. Vamos lá. Da mesma forma, a leitura dessa forma, lendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu vou começar lendo aqui, ó, atividades-chave. Ou seja, para o meu negócio funcionar, quais são as atividades que a minha empresa tem que fazer? Para vender, por exemplo, quero vender calçado. O que a minha empresa tem que fazer para vender calçado? Ok? Então, vou descrever aqui as atividades que precisam ser feitas. Ok? Então, por exemplo, eu preciso contactar um fornecedor, por exemplo, bom, barato, eu consigo vender. Eu preciso ter estoque aqui para guardar os sapatos, se for o caso. Tem gente que vende no dropship, por exemplo, vai precisar. Mas se você não é um dropship, se você é uma loja, por exemplo, você quer ter uma loja ali, então você vai ter que ter os sapatos para poder mostrar. E aí você não pode ter um sapato só de um tamanho. Se a pessoa vai na sua loja para comprar, você tem que ter aquele sapato de vários tamanhos, muitas vezes de várias cores. Então você vai precisar ter estoque, não tem jeito. Até porque você não consegue na vitrine colocar todos expostos. Então você vai ter que ter alguns expostos na vitrine e você vai ter que ter um estoque. Então você precisa ter estoque. Você precisa dizer que o estoque é uma atividade-chave. Ok? Porque pensando nisso, eu tenho estoque, atividade-chave do meu negócio. Por que uma atividade-chave? Porque se o meu cliente estiver lá, quiser comprar um sapato, esse sapato tiver no estoque do número, eu preciso de uma pessoa que ache esse sapato rápido. Ele precisa estar documentado, ele precisa estar organizado nas prateleiras, nas gavetas, ele precisa estar no sistema e eu preciso achar. Lembra daquela história do carro que eu falei quando a gente estava falando sobre gestão? Que você procurava o carro no pátio e não tinha escrito o número do carro, a placa do carro e o local onde ele estava estacionado, aí a pessoa tinha que ficar correndo o pátio inteiro para poder achar o carro. A mesma coisa com o sapato. Se ele não tiver a prateleira, o armário, tudo bonitinho, descrito, arquivado, como se fosse uma biblioteca, tudo definido, a pessoa vai ficar 2 horas procurando um sapato. E aí o cliente não vai aguentar isso, ele vai embora. Isso é uma atividade-chave. Eu entendo com essa panorama que eu estou traçando que o estoque é uma atividade-chave. Eu preciso de uma pessoa responsável lá dentro do estoque o tempo inteiro? Não preciso. Porque qualquer vendedor que precise pegar um sapato ele tem que achar. Agora, eu preciso de uma pessoa que saiba organizar esse estoque, que saiba deixar ele desse jeito para que qualquer pessoa consiga achar. E eu preciso que todas as pessoas sejam orientadas. Lembra do sequestro que a gente trabalhou? Para que ela tire uma coisa do lugar e bote no lugar novamente. Não espalhe as coisas de qualquer jeito. Aí você vai começando a ver que todo esse conhecimento que a gente vai tratando aqui ao longo dos nossos bate-papos vão se encaixando quando se trata de negócio. Você fala de melhoria contínua, você fala de tecnologia, você fala de... mas tem que falar, quem trabalha no mundo dos negócios, não dá para ficar fora desses temas, não dá para ficar fora desses assuntos. Um líder, um gestor, mesmo um profissional que esteja trabalhando numa organização, tem que ter o mínimo de conhecimento básico de todas essas coisas, que faz parte do dia a dia dele. Ele, se não for uma pessoa que vai tratar daquilo diretamente, ele vai ser uma pessoa pelo qual alguém vai pedir que ele faça aquilo. E ele precisa estar ciente do que se trata. Então você vê que as coisas vão se encaixando. Ok? Bom, então são atividades chaves. Então, se vender é uma atividade chave, até lógico que é uma atividade chave para o negócio. Se vender for uma atividade chave para o meu negócio, eu preciso colocar aqui que a atividade chave do meu negócio é vender sapato. Principal. Por
Porque, ao saber que vender é uma atividade chave do meu negócio, se eu não vender, o meu negócio não vai para frente, eu vou estar atento a essa atividade. Porque o que implica a venda para o meu negócio? Ela é fatal? Então, se ela é fatal, eu preciso ter vendedor. Eu preciso ter vendedor capacitado. Eu preciso ter vendedor que saiba atender meu cliente. Eu preciso ter um vendedor que esteja ligado no 5S para quando bagunçar o meu estoque, ele vai lá e colocar no lugar novamente. Porque eu preciso ter um vendedor antenado na tecnologia, porque ele vai ter que entrar no sistema para organizar onde o sapato está. Está vendo quem é esse vendedor? Não é um líder, não é o dono da empresa, mas ele precisa estar ligado nessas áreas todas, precisa estar ligado. E eu preciso dar condições para esse vendedor. Se esse vendedor sou eu tenho que buscar isso. Eu sou o dono da empresa, eu vou ter uma empresa de mim mesmo. Então eu preciso estar atrás disso. Eu preciso buscar essa capacitação. Eu preciso saber dessas coisas todas. Mas é uma empresa de uma pessoa só. Eu estou dividido em várias áreas: tecnologia, melhoria contínua, planejamento. Sim. Porque a tua empresa não é porque ela é uma empresa de você só que ela não tem que pensar como uma empresa normal pensa. Ela precisa pensar que ela tem que ter gestão, ela precisa pensar que tem recurso humano, ela precisa pensar que tem tecnologia, precisa pensar que tem melhoria contínua, ela tem que pensar. E ela tem que fazer. Como as grandes fazem. Só que em vez de você fazer grande, você vai fazer do tamanho da sua empresa. Mas ela precisa ter. E aí, acho que no primeiro bate-papo do planejamento estratégico que a gente conversou aqui, que eu falei, a sua empresa, quando você monta ela sozinha, ela tem que ter toda a estrutura organizacional dividida. O CEO da empresa, por exemplo, mais grotesco de organização, né? Estrutura organizacional, que é o presidente da empresa, a diretoria, a gerência e os departamentos embaixo, ok? Aí você fala, mas a minha empresa precisa ter isso tudo? E eu falei para vocês que precisava. Por quê? Porque quando você sentar para pensar custo, você não pode pensar venda. Porque venda é uma coisa, custo é outra. O vendedor não está preocupado quanto foi o custo daquele negócio. Ele quer vender pelo preço que ele acha melhor. Quem trabalha com custo sabe que quanto mais barato ele comprar, melhor vai ser a venda. Não precisa aumentar o preço do negócio. Muitas empresas já entenderam que não adianta aumentar o preço do negócio para você ter um maior lucro. Ela entende que se ela melhorar, se ela comprar melhor com o fornecedor, ter um fornecedor melhor para ela, se ela tiver processos que agilizem o trabalho dela, se ela tiver pessoas que não façam retrabalho, que não tenham retorno das minhas vendas, ou seja, que não tenham trocas, que não tenham devoluções, essas coisas diminuem o meu custo tão grande que o meu lucro sai exatamente da diminuição do meu custo, não do aumento do meu produto. E aí eu passo a me tornar mais competitivo. Está sacando como as coisas estão se entrelaçando? Se eu diminuo o meu custo, eu aumento a minha competitividade sem precisar aumentar o preço do meu produto. Ok? Ah, mas eu não posso aumentar o preço do meu produto nunca? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se o seu preço já é competitivo no mercado, todo mundo vende daquele preço, se você aumentar, você para de vender. Então você vai ganhar onde? Em melhorar os seus processos e diminuir o custo dos seus fornecedores, de compra de material, enfim, de tudo. Você diminui o custo do lucro automaticamente. Aumenta. Ok? Então a ideia é essa. Quais são as principais parcerias que o seu negócio precisa ter para que ele possa funcionar? E aí vem exatamente a ideia dos meus fornecedores. No caso de quem vende, um dos melhores parceiros são exatamente os fornecedores. Por quê? Eu vou tratar com ele, primeiro, que ele possa me oferecer os produtos que as pessoas querem comprar. Porque se eu tiver um fornecedor que me venda coisa que não é da moda, coisa que as pessoas não compram mais, não adianta ter esse fornecedor. Então, simplesmente um fornecedor que tenha os produtos que as pessoas estejam comprando. Segundo, que ele venda por um preço que seja bastante acessível para que eu possa aumentar minha margem de lucro. Terceiro, que ele consiga entregar essas coisas sempre num prazo que eu não deixe o meu cliente na mão. Outro, que ele consiga, falei o que do custo? Não, então, o custo exatamente. Venda mais barato para que eu possa melhorar o meu custo. Então, assim,
ter uma parceria. É fundamental para o negócio ter boas parcerias. Ele tem prazo de pagamento. Ele não vende mais barato, mas ele dá o melhor prazo de pagamento do mercado. Então não tem que vender em 30 dias e já pagar ele. Faz em 90 dias. Apesar de não ser o preço mais barato, eu ganho tempo. Então essas coisas têm que ser pensadas como você vai fazer o relacionamento com o teu fornecedor. E ele passa a ser, então, uma parceria fundamental. Outros parceiros, eu vendo na maquininha. Aí você vai ter que ver qual é a maquininha que te come um percentual mais barato do teu negócio. Imagina, você tem uma maquininha que cobra 5% no crédito, tem outra que cobra 4,99%, tem uma que cobra 3%, esse vai ser um parceiro bom. Mas aí você tem que ver também, o cara me cobra 5%, mas o dinheiro cai no dia. O cara me cobra 3%, mas cai em 30 dias. Opa, o meu negócio, qual é a melhor parceria? O cara de 5% que paga na hora, porque a minha liquidez ela é diária, eu preciso rodar, né? O fluxo de caixa precisa rodar diariamente, ou eu posso guardar 30 dias. Então essas coisas precisam ser entendidas para eu poder escolher esse parceiro. Eu posso ter os dois. Claro, não tem problema nenhum. Eu posso ter os dois. Eu posso ter o cara que no dia que eu precisar ter uma liquidez mais direta, mais rápida, diária, eu vendo o cara no 5%. O dia que eu puder esperar 30 dias, eu vou dar no 3,99%. Pode, claro, mas isso tudo precisa dar o quê? Desenhado aqui nessas parcerias, quem são, por que você está fazendo aquilo. É lógico que aqui a gente não vai escrever os porquês que eu fiz essas escolhas. Eu tenho que dizer que essas escolhas foram feitas e entender dentro do processo todo que existe um porquê. Porque depois disso, é lógico que o teu investidor ele quer saber um pouco mais profundamente sobre cada coisa dessa aqui. Por exemplo, estou falando de recursos principais ou de atividades-chave. Eu preciso entender o que essa atividade-chave me gera de custo também, por exemplo. Ele vai querer que você descreva isso para ele. Você botou que você precisa ter um estoque. Muita gente hoje vende sem estoque. A maioria das empresas grandes não trabalha mais com estoque porque a relacionamento com o fornecedor é tão grande que ela precisa de uma peça ao fornecedor entrega na hora. Isso é muito comum. O exemplo que eu dei para vocês aqui, quando eu falei de melhoria contínua, eu falei do sistema Toyota. O sistema Toyota hoje é um sistema desse tipo. Ela consegue fazer um carro em um dia, menos de um dia, em horas. E ela não tem estoque. O cara entra para pedir. Por que não tem estoque? Porque você pede o carro que você quer e o cara te entrega o carro no dia. Foi assim que começou a Toyota. Só vendia carro preto. O cara chegava lá no site da Toyota ou no sistema de atendimento ao cliente da Toyota, pedia um carro rosa. Ele ia ter carro rosa no estoque para entregar? Não. Porque ele sabia quem queria carro rosa não vai fazer um monte de carro rosa igual era Ford fazer um monte de carro preto. E se o outro quisesse o vermelho? Ele fazia 2 carros rosa, mas o outro queria o vermelho. Então ele pintava o carro na hora. E aí ele tinha todas as tintas de cores para pintar os carros que eles queriam? Não. Mas tinha um sistema de fornecimento tão fechado, uma parceria tão boa, que o cara entrava lá no sistema de atendimento, pedia um carro rosa, o cara já acionava para o fornecedor, manda tinta rosa, o cara em segundos entregava a tinta rosa para ele, não pintava o carro. Então existem sistemas de fornecimento que são assim. Por isso a gente falou de melhoria contínua, não sei se vocês lembram, a gente estava tratando isso aí, que existem algumas certificações de melhoria contínua, exatamente para certificar que aquele fornecedor ou aquela empresa que vende, ela garante aquilo que ela te promete entregar. Então, por exemplo, uma Toyota não vai fechar uma parceria com o fornecedor que não garanta a ela que vai entregar no prazo que ele necessita. Então ele vai fechar, olha, eu só compro tinta com vocês, ou fulano de tinta, mas eu preciso que essa tinta seja entregue em 2 horas. E aí eu vou olhar todo o sistema, os processos estão em conformidade para que ele consiga entregar para mim aquela tinta ou aquele produto, seja lá o que for, naquele tempo que ele programou. Como ele tem uma certificação, já está implícito que ele garante aquilo. Então eu consigo dizer para o meu cliente que eu entrego aquilo que eu prometi, porque toda a minha rede por trás me abastece nesse sentido. Me garante nesse sentido.
quanto é que eu tenho que comprar com esse cara para me garantir isso? Então, tudo isso tem um custo. Eu consigo entregar um carro, mas quanto de tinta eu tenho que garantir pagar para esse cara tudo? Então, essas coisas, e aí eu preciso estar com isso tudo descrito depois. Mas aí sim, depois que eu saio daqui, eu vou montar meu plano de negócio. Ele vai estar detalhado. Mas você já vendeu a sua ideia. O seu investidor já comprou a sua ideia. O banco já comprou a sua ideia. Falou, pô, eu quero botar dinheiro nisso aqui. Só me dá os detalhes do teu negócio. Ok? Mas como você já faz isso, cara, você já partiu do plano do negócio, já tem isso detalhado. Também você não vai apresentar isso aqui para o teu investidor, ele não vai correr atrás para montar o teu plano detalhado. Ok? Aí você fala assim, depois eu sei fazer isso aqui, mas eu não sei desenhar um plano de negócio. Mas você vai contratar uma consultoria que vai olhar para o seu negócio, vai sentar contigo, vai ter um papo e vai montar o melhor plano de negócio possível. Por isso existem os consultores, para poder te ajudar, consultor financeiro, consultor de custo, consultor jurídico, enfim, todos os consultores que você vai precisar, porque agora você tem um negócio gigante na mão, você vendeu para uma grande empresa, o investidor vai investir 10 milhões no seu negócio. Mas você vai contratar as melhores consultorias para poder oferecer o melhor do investidor, para ele saber, não, agora está garantido, o cara contratou essa consultoria aqui, pô, batata. Da mesma forma que o nome dos parceiros e o nome das pessoas envolvidas faz uma diferença para o ali. Contratou o CEO tal para a empresa dessa empresa. Os caras de desenvolvimento são os caras da Harvard. Então tem certeza que o negócio desse cara vai decolar. Por isso os caras investem 10 milhões, investem 20 milhões, porque ali está o melhor negócio desenhado e também estão as melhores pessoas. Mas como é que você sabe disso? Você desenhou antes. Porque quando você monta um negócio de grande porte desse, você já tem que saber exatamente quem você vai movimentar para entrar nessa atividade. Ok? Bom, os recursos principais. Para fazer essa melhor venda, para fazer essas melhores negociações, que recursos eu vou precisar aqui? Aí eu estou falando de recursos humanos, materiais, financeiros, tudo que for recurso, equipamentos. Então eu vou listar aqui, eu não vou dar detalhe, eu preciso de um notebook, assim, não é isso. Mas eu preciso de tecnologia, vou dizer aqui, principais recursos. Vou precisar de tecnologia, vou precisar de inteligência artificial para o meu negócio. Eu vou dizer, eu preciso de tecnologia, infraestrutura, mas eu preciso de inteligência artificial no meu negócio. Eu vou deixar claro aqui que eu preciso de inteligência. Eu sei fazer inteligência artificial, não, mas eu já sei que o meu negócio vai se movimentar através da inteligência artificial. Preciso deixar claro isso aqui para o meu investidor. Então eu vou escrever isso aqui. Recursos humanos, eu vou precisar de pessoas X, Y, Z no sentido amplo. Não é da Tatiana nem da Priscila. Eu vou precisar de um gerente de RH top, formado em Harvard, por exemplo. Eu vou precisar de um gerente financeiro, eu vou precisar de um desenvolvedor de tecnologia, de analista de sistema, eu vou precisar desses caras. Recursos humanos que eu preciso. Eu preciso de recursos humanos, que recursos humanos são esses? Tecnologia, infraestrutura, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de equipamentos assim acessados, eu vou precisar de uma rede de internet e tal, eu vou precisar, enfim, vou dizer. Não vou dizer que eu vou contratar a Oi, TIM, não é isso. Eu dizer que eu preciso de uma internet top. Que internet top é esse? Às vezes pode ser interessante uma contratação que não são contratações comuns. Dependendo do meu tipo de negócio, eu tenho que ir direto na fonte e buscar um canal dedicado para o meu negócio. Exemplos são as financeiras. A financeira não contrata uma banda larga. Essas empresas de grande banco tratam possivelmente com a bolsa de valores, ela quando a fonte pega um canal direto para ela, porque ela precisa de coisa em tempo real, muita velocidade, não pode parar, tem que estar descontrolado lá, tem que estar pendurado direto, porque a gente chama de backbone da fonte. Tem que estar dedicado. Não pode ter falha, não pode parar, não pode ter que a gente fala assim, não caiu a rede, não pode ter isso. Até porque, se cair, imagina, uma empresa de negociação na bolsa de valores, na hora que vai constar no pico lá que você vai comprar, cai a internet. Aí imagina o quanto que essa empresa não vai ter que pagar para essa outra empresa que tomou esse prejuízo na hora que ela ia fazer a compra ou fazer a venda. Ela tem que garantir. Aí é daqui a gente está falando das conformidades, das garantias, das certificações, para você garantir aquilo que você está pedindo. Por isso, uma linha dedicada, por exemplo, um canal dedicado, ela garante isso, então não vai cair, ela está dedicada.
Ah, mas pode cair? Pode, caiu uma bomba, estourou o canal com essa califibrosa que passava no meio do caminho. Pô, mas aí são aqueles casos, né, que até a própria lei garante que, pô, ali não está, não conseguiria prever aquilo, né? E a lei te respalda. Eu digo assim, simplesmente o cara subiu no poste e ele desligou sem querer a minha internet. Não acontece isso. Okay? Então, recursos são essas coisas. Estrutura de custo. Tudo que gera custo para o meu negócio. Então, eu vou listar aqui o que gera custo para o meu negócio. Aí você vai falar assim, poxa, mas os meus recursos geram custo. Maravilha, então você vai ter que ter custo com pessoal, custo com infraestrutura, custo, tem que botar. Aqui eu estou dizendo quais são os recursos que são necessários. Se esses recursos, eles geram custo para você, você tem que deixar claro que esses recursos geram custo. Ok? Então, se infraestrutura vai gerar custo para você, infraestrutura. Infraestrutura não é só infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de uma forma geral. Porque, por exemplo, se eu estou montando um negócio físico, eu preciso ter uma sala, eu preciso ter os ativos daquela sala, móveis, enfim, ok? Então, eu preciso estar com tudo isso bem definido na minha estrutura de custo, vai ser infraestrutura tecnológica e infraestrutura física do meu negócio. Às vezes eu preciso até, dependendo do meu negócio, eu não quero alugar uma sala. Eu vou adquirir esse imóvel. Vai entrar aqui? Vai entrar aqui. Vamos adquirir um imóvel, vamos adquirir um terreno. Eu vou construir a sede do meu negócio. Isso acontece? Acontece muito. O investidor vem com uma grana tão pesada em cima do teu negócio que ele não quer alugar um negócio. Ele vai lá e levanta a infraestrutura do prédio. Compra um terreno, levanta a estrutura e passa a ser a sede do meu negócio. Pode acontecer? É muito natural isso acontecer. Ok? Então, tem que estar contemplado aqui. E aí, junto com isso, todas as coisas que são implicadas nessa coisa. Se vai ser compra, se vai ser aluguel, se vai ser leasing, se vai ser, enfim, tanto dos móveis quanto da tecnologia, você vai ter que ver a forma. Eu posso adquirir, posso simplesmente ir lá comprar dinheiro e tal, mas posso fazer um leasing. Eu posso fazer uma locação. Tem equipamento aqui, eu estou testando, vou simplesmente botar nesse lugar, não vou comprar nada. Eu vou lá e faço uma locação. Mas eu não quero alocar equipamento, alocar sala e tal. Posso entrar no coworking, um bom desse aí, e locar o espaço do coworking por um determinado período para testar o negócio. É possível? É possível. Se for isso, tem que dar na estrutura do teu custo. Então você vai definir exatamente isso. O seu negócio vai se estruturar para que ele possa funcionar. Quando você apresentar para o seu investidor, e até mesmo para você quando for captar verba, captar dinheiro, ou mesmo se você estiver pensando no seu dinheiro. Eu tenho uma grana, mas eu contemplei isso tudo, a grana que eu captei, a grana que eu tenho, que eu reservei, que eu guardei, que eu investi, suporta o que eu quero, que é muito comum você fazer o quê? Eu vou montando o meu negócio, precisa disso tudo aqui, mas eu não contemplei nada, chega no meio do caminho, não dá, a grana não deu. E eu pensei na infraestrutura, mas esqueci o computador. E esqueci que precisava de uma internet dedicada. Só que a internet dedicada é uma bonita. Como é que eu boto agora? Não tem como. Como é que eu vou entrar direto na bolsa de valores agora? Se eu não posso colocar uma linha dedicada. E descobri que eu precisava do desenvolvedor fera. Não coloquei na minha estrutura. E agora? Tem que pegar meia boca. Meia boca vai levar. O cara levaria 10 dias para desenvolver para você, o cara vai levar um ano. E aí vai ficar até mais caro do que se você tivesse contratado o cara para desenvolver 10 dias. Então, assim, esse tipo de documento me mostra a realidade e deixa claro se o meu modelo de negócio é passivo de dar continuidade, de ser realmente colocado em funcionamento. Ok? E aí, então não vou fazer nada? Não. Você pode baixar a bola. Você pode fazer algo mais, vamos dizer assim, mais humilde. Você vai olhar para o teu negócio e vai falar, eu posso enxugar isso aqui. Eu estava pensando nesse nicho de negócio, eu não vou poder mais nesse nicho todo, eu vou ficar. Eu estava pensando nessas atividades todas, eu não vai ser para enxugar. Eu estava pensando nessas parcerias, não, tem que ter um parceiro só, tem que ser bom. Eu
estava pensando naquele parceiro, porque aquele parceiro não vai dar, tem que ser outro. Mas ele não garante o que o outro garante. Pô, mas mais ou menos dá para eu tocar o que eu quero agora? Então vai ser esse parceiro agora. Então, quando eu faço isso, eu consigo enxergar essas coisas. Se eu não tenho isso, eu não consigo enxergar. Ok? Bom, aí eu vou passar aqui para vocês rapidamente um estudo de caso de uma startup conhecida, minha, não de vocês, mas que é o caso da Rashare, que eu já falei para vocês aqui na Rashare. Quer apagar a luz agora? Acho que precisa não. Vai, né? Acho que dá para ver assim. Da iluminação. Não está pegando, não? Tá, mas a iluminação. Não, não tá está cheia. pegando. A letra pequenininha, isso vai ficar. Bom, no caso da Rashare, só para lembrar, a Rashare é uma plataforma, é uma empresa, na verdade, de tecnologia em mobilidade urbana. Dá para facilitar para vocês entenderem. É um Uber, só que ao invés de ser um Uber de carro, é um Uber de gente. Ao invés de você contratar um carro, você contrata gente. Ok? Então, um exemplo, eu tenho um carro, mas eu não tenho motorista. Então, eu contrato um motorista para dirigir o meu carro. Porque a plataforma é igual do Uber. Eu vou entrar no Uber para pedir um carro. Agora eu vou entrar no Uber para pedir um motorista. O motorista vai vir na minha casa, do jeito que ele quiser, ele vai pegar o Uber, ele vai pegar o moto Uber, sei lá, ele vai chegar na minha casa, vai entrar no meu carro e vai me levar para onde eu quero. E vai ficar o tempo que eu quiser no meu carro, ali, fazendo o que eu quiser. Depois o meu carro já está ali, eu vou entrar no meu carro, ele vai me levar até a minha casa, depois ele vai embora para a casa dele. Ok? E o pagamento já foi feito ali pela plataforma de negociação, pelo marketplace, que chamava-se plataforma GIM, Gestão Inteligente de Motoristas, é o nome da plataforma. A plataforma GIM significa Plataforma Inteligente de Motorista. Um marketplace tipo Uber, ou seja, existe o Uber motorista, que era o Uber do carro, e tem o Uber que o cliente instala. Da mesma forma isso aqui. Tinha a plataforma GIM do motorista, que era a pessoa que não tinha o carro, e tinha a parte cliente, que era quem ia fazer os pedidos. Na plataforma do motorista se cadastravam todos os motoristas que queriam participar desse projeto. E na plataforma do cliente se cadastraram todas as pessoas que seriam os clientes desses motoristas. Tinha um carro e precisavam de um motorista. Mas não ficou só nisso. Ficou nas motos e também empresas que precisavam de motorista, mas não tinham. Tinham carro, mas não tinham motorista. Tipo as empresas de renta-car, por exemplo, que tem que fazer uma série de movimentação com seus carros, mas não contratam especificamente motorista. Podiam entrar nessa plataforma. Hotéis que fazem translados com seus clientes dos hotéis, muitas vezes tem as vans, tem os carros, mas não tem o motorista contratado. Então também se cadastra na plataforma e aí ela pode chamar o motorista para dirigir a van dela, para dirigir o ônibus dela, enfim. O que ela vai contratar é o motorista para fazer aquele tipo de serviço específico, como se tivesse contratado um carro para um pedido, só que o carro ela já tinha. Então isso é a plataforma GIM. É o que está sendo explicado aqui. Tá? Aí já para ficar claro que essa plataforma foi à frente? Não. Ela não funcionou de 2018 até mais ou menos a metade da pandemia. Até mais ou menos agosto, julho da pandemia. Depois disso, as pessoas pararam de sair, de se locomover, de pegar carro, enfim, por conta de segurança, as coisas todas. As empresas de renta-carro que faziam os aluguéis pararam de alugar carro, as pessoas pararam de viajar, e aí o que aconteceu foi que a gente basicamente afundou com esse negócio. Ok? A empresa estava começando, estava precisando aparecer e vender. Ela tinha um faturamento gigante, mas ela tinha um lucro muito baixo.
contrapartida ela tinha de 90% de custo envolvido nisso aí. Ok? Então, assim, o que chegava de lucro era na faixa de 9% a 10% desse valor que eu estou falando aqui, 500 mil. Então, não foi o suficiente, por exemplo, para a gente criar uma reserva, não foi o suficiente, por exemplo, para construir um patrimônio, enfim. E aí a gente, quando a coisa não ficou legal, a coisa afundou. Ok? Só para vocês conhecerem um pouco a história da Rachel e da plataforma GIM. Aí depois também, essa plataforma ela foi plagiada por uma das empresas que trabalhavam nesse setor com a gente. Elas passaram a utilizar uma plataforma parecida com a gente e não precisava mais da nossa plataforma para poder fazer esse mesmo tipo de trabalho. Enfim. Aqui está um pouco da cara dela, ok? Para vocês conhecerem. Era um app, a joia. E aí ela trazia exatamente as informações, a pessoa entrava aqui com o nome e senha, as pessoas aparecia lá a data e tal, o horário, e dizia de onde, para onde ir a viagem, onde era a viagem, onde aquele motorista tinha que ir. Ok? Então já aparecia para cá, aí ele olhava isso aqui, olhava o horário, olhava o endereço e falava, opa, eu quero, apertava o botão aqui, aceitava essa corrida. Ok? A ideia era essa. Aceitou a corrida, ele vai nesse horário para chegar lá para o carro para ele sair com o carro. Tranquilo? Bom, aí vem o detalhamento da rota, aí vem o mapa, tipo Uber, do jeito que vocês já conhecem, era a mesma coisa. Ok? Aí você coloca aqui, ele fazia a rota para poder ir no melhor caminho, enfim, iniciar o trajeto, você clicava no iniciar o trajeto, ele já começava a marcar aqui, e tanto a empresa já conseguia mapear onde esse motorista está indo, quais lugares que ele caminhava, se ele estava indo no lugar correto, enfim, até para dar uma segurança para a pessoa que contratou o serviço. Ok? Então está aqui, placa, veículo, tudo bonitinho. Bom, esses são os relatórios que esse material ele dava para você. Quantos motoristas foram solicitados hoje, quantos estão efetivamente em movimentação, os acumulados de motoristas solicitados no mês, e assim vai. Acumulados presentes, enfim. Aí, como é que a gente desenvolveu essa plataforma? Modelo de negócio dessa plataforma. Aí entra o Business Model Canvas. E aí, como eu tinha mostrado para vocês, segmento de cliente. Segmento é motorista. Ok? Motorista. Só motorista? A plataforma funciona só com motorista? Como ele é um marketplace, eu preciso ter um motorista e preciso fechar com quem? Com o cliente. Então está aqui, homens e mulheres, vendedores consumidores do mundo automóvel. Ok? Aí por que eu entrou aqui consumidores do mundo automóvel? Você fala assim, poxa, mas o cara precisa ter um automóvel. Mas às vezes quem estava chamando ele era uma pessoa que estava num hotel e o hotel tinha um carro, não era daquela própria pessoa. Okay? Bom, e aí para montar segmento de cliente, quais são as perguntas que eu faço para chegar nesse resultado aqui? Para quem estamos criando valor? Não é a proposta de valor, para quem? Para quem está o meu segmento de cliente. E aí eu faço pergunta, quem são nossos clientes, usuários mais importantes? Quem é essa persona? Aí você fala assim, como você falou que não era persona? Não vou desenhar todos os detalhes da persona. Ela é uma mulher de 35 anos, cabelo preto, não chega nesse nível. Esse nível a gente escolhe, como eu falei para vocês, existe um outro campo que é para desenhar segmento de cliente específico. Mas aqui eu vou detalhar um pouco mais. Quem é essa pessoa? Homem, está vendo aqui? Homem, mulher, acima de 18 anos. Ok? Dizendo um pouquinho mais. Então vamos escrever. Quem são os principais clientes e quem é ela? Canais. Quais são os canais que eu vou atender a esse segmento de cliente? E aí eu vou ter aqui, redes sociais, orgânico, porque a gente não tinha grana para investir
investir no tráfego pago, então tinha que ser orgânico. Ah, ficou claro aqui, tem que ficar, porque se não botar nada, você não vou investir 10 reais nisso. Não ia dar para investir 10 reais. Então vai ter que ser no orgânico mesmo. Aí, redes sociais, quais são? Poderia discriminar um pouco mais aqui? Poderia. Só que a gente usava especificamente o Facebook. Todas as coisas eram feitas pelo Facebook, pelo marketing do Facebook, e a gente usava o Facebook. Por quê? Até porque nessa época o Instagram também não era tão bombado quanto é agora. E para esse tipo de negócio, a gente tinha feito algumas pesquisas e não ficou legal. Motorista, por exemplo, a gente captava pelo Facebook. Era fácil chegar lá, botar com uma plaquinha, estou precisando de motorista. Chovia motorista pelo Facebook. Então a gente não escreveu aqui, mas é possível, no teu negócio, você dizer quais são as redes, sim, fica claro, você vai criar as contas que vai criar. Ok? Ah, mas para outros precisava. Para o motorista, orgânico, mas para as pessoas. Por que entrou mídia paga? Porque a gente, os motoristas, você botava, precisa de motorista? Em 1 milhão. Mas e as pessoas que vão pegar esse motorista? Elas não viram 1 milhão dessa forma. Então a gente precisou em algum momento fazer mídia paga para ela. Okay? Quais as perguntas para desenhar o canal, para escrever o canal? Através de quais canais nossos clientes e segmentos querem ser alcançados? Como estamos alcançando ele agora? Como nossos canais são integrados? Quais funcionam melhor? Quais são os mais econômicos? E como estamos integrando nossos clientes à rotina? Integrando com os nossos, com a nossa rotina. Os nossos canais com a rotina dos nossos clientes. Então faço essas perguntas para poder desenhar isso aí. Ok? Essas perguntas, elas vão seguir também no plano de negócio depois, que são os detalhes do plano de negócio. Mas nesse momento, para eu desenhar quais são os canais, é importante você responder essas perguntas. Eu aqui, onde tem canais, eu não vou dizer através de quais canais, a rede social, como estamos alcançando agora. Eu não vou fazer, eu vou responder essa pergunta. Eu já vou responder que canais são esses. Okay? Isso aqui não vem dentro, as respostas a essas perguntas não vem nesse documento. Ok? Eu preciso responder essas perguntas. Mas ela não vai vir nesse documento. Ok? A ideia é essa. Proposta de valor. O que eu vou estar oferecendo então de proposta de valor para o meu cliente? Escolher a corrida. Ou seja, o meu cliente pode dizer quando ele quer ir. Acréscimo na corrida mediante avaliação. Ou seja, ele pode escolher uma corrida para qual lugar você quiser, expandir para outro canto, ele pode. Vai ser avaliado a possibilidade. Proposta de valor, parcerias com universidades, lojas de roupas e tal. Para quê? Para poder oferecer para esse motorista possibilidades de ganhos ao estar nessa plataforma. Tipo, o cara tem dirige, pode comprar uma luvinha numa loja de automóvel, pode comprar um óculos escuros, tem essas parcerias para que ele possa ter, ganhar alguma coisa com isso, né? Para o cliente, alta disponibilidade, ou seja, muito motorista para ter a hora que ele quiser, custo baixo. Quanto é que custava uma diária de um motorista, por exemplo, nessa plataforma nesse período? Custava, para a plataforma em si, custava na faixa de R$110. Para o motorista, ia na faixa de R$70. Então, uma diária. A diária dele. Mas a diária era assim: se o cara escolhesse o camarada para 2 horas de carro com ele recebia a diária. Se ele ficasse 8 horas, recebia a mesma diária. Não tinha fracionamento. Ele poderia usar mais de um cliente, um motorista? Se o cliente usasse ele durante 2 horas e mandasse ele embora, ele poderia pegar uma nova corrida, receberia pela outra corrida. Mas se ele tivesse, igual o Uber também, ele marcou aquele cliente, saiu e foi pegar outro cliente, ele poderia utilizar. Mas se esse cliente fosse usar ele durante o dia todo, era uma diária. Okay? O segundo cliente era mais o segundo. Mais uma diária. Okay? Se todos os clientes, se ele pegasse 10 clientes e fosse pingadinho, ele ia receber 10 diárias. Okay? Vamos supor que o cliente pegou e disse: só temos vaga, vou botar meu carro na oficina. Ele vai lá, leva o carro na oficina, ganhou a diária dele. O outro chamou ele: eu só quero que você vai comprar um
Fui lá, levou o filho na escola, não, está dispensado. R$70. Nesse dia. Não tinha fracionamento. Deu uma corrida, foi dispensado, porque o que dispensava? Quando o motorista dispensava ele cancelava a diária, encerrada a corrida, o botãozinho. Ah, foi dispensado? Tá bom, encerrada a corrida. Encerrou. Tchau, agora. Aí pronto, já estava liberado na plataforma para poder pegar uma nova corrida. É porque, infelizmente, não eram assim. Normalmente, as pessoas pegavam para ficar realmente a diária toda. E os nossos principais clientes eram as Rent-A-Car, não eram pessoas físicas. Não deu muito tempo para a plataforma crescer nesse montante de pessoas Agora físicas. não daria hoje? Hoje não daria? Mas aí o CEO da empresa resolveu fazer outra coisa, casou, a esposa dele teve problema, cara, não sei o que é isso, era só. Aí ele foi para o trabalho, arrumou um emprego fixo, e aí foi tocar a vida dele. Vocês não pensaram em vender esse projeto? Pensou, mas não foi à frente também. Então não está dando para se pensar. Foi pensado buscar investimento, a gente tentou, eventos grandes, com as empresas. Falando da realidade de hoje, diferente da época. Ah, sim. Na época estava uma pandemia. Isso. Está fora da pandemia. Isso. A vida voltou ao normal. A vida voltou ao normal. Isso ainda ele foi fôlego para segurar o período. Eu acho que seria uma ideia boa de você vender isso daí. Vender Eu esse falei de projeto venda, para não alguém. venda de capital, eu falei de venda, eu vendo outra parte. A venda de capital são empresas que investem, né? Empresas anjos. Até foi falado a gente tentar entrar no Shark Tank, mas aí a gente também Até porque ela deu certo enquanto durou, né? Ela só parou por conta da pandemia, que não só ela, quanto milhares de. Mas empresas nossa não estrutura de sustentam. custo estava mal desenvolvida, a gente quebraria se a pandemia não tivesse quebrado a gente. Mas hoje você não conseguiria corrigir e vender com Nós essa corrigimos correção? logo na sequência, só que não deu tempo. Então, Nós corrigimos. Não, já na vender época- com essa correção. Na época, como a coisa estava funcionando, a gente não estava enxergando dessa forma, nós quebraríamos de qualquer jeito. Entendeu? Vender com essa correção. No caso, sim, vocês, sim, como sim, aí pensadores, eu falo. desenvolvedores, vocês receberiam só uma porcentagem. Sim, Ficariam recebendo continuamente uma porcentagem dela. sim, normalmente a gente está fazendo. Pega um percentual grande da empresa e tal. Muita gente está à procura de startups. Sim. Mas não deu tempo de a gente chegar nesse nível. É um só levar isso para frente, mas eu acho que agora, acho que a vida mudou. Todo mundo, o desenvolvedor já foi fazer outra coisa, que não era a gente que desenvolvia, tinha um desenvolvedor, já foi fazer uma outra coisa. Enfim, Uma ideia acho que boa. a equipe espalhou, né? Uma ideia muito boa. Foi sensacional também, foi bem legal. Mas antes de sair essa, sair mais um monte. E um dia a gente vai explorar de novo uma outra grande ideia. E as perguntas que a gente faz com a proposta de valor. Né? Que valor entregamos aos clientes, quais problemas nossos clientes estão ajudando a resolver, conjunto de produtos e serviços que estamos oferecendo, enfim, quais necessidades dos clientes estamos atendendo. E aí você vai respondendo essas perguntas a fim de você ter um melhor detalhamento de cada coisa dessa. Quando o teu investidor te pergunta, quando você desenvolve o modelo de negócio, tá? Na proposta de valor, você tem essas respostas, são as perguntas basicamente que eles fazem na discussão, quando ele está olhando para o teu negócio. Ele olha para lá e me pergunta quais são os produtos e serviços que estão oferecendo. Então, você já tem isso aqui, ele não está vendo detalhadamente, ele está vendo só daquela forma ali. Os post-its ali com as principais, com a visão macro. E aí o que você faz? Você vai lá e dá a visão micro para ele para você responder essas perguntas. Ok? Mesma coisa com relacionamento com o cliente. E-mail, WhatsApp, chatbot e tal. Tanto para os motoristas quanto para os clientes. As perguntas que a gente faz. Eu estou passando um pouco rápido, mas é claro que, da mesma forma que eu sempre falo, esse material vocês recebem lá na área do Google Drive, e aí vocês conseguem ler com calma. O livro também está disponibilizado lá para vocês darem uma olhada, parte, não posso disponibilizar o livro inteiro, mas uma parte que a gente acha na internet aí, vocês conseguem ver, pelo menos essa, que é o principal, né, do livro. Fontes de receita, desconto direto no valor da corrida, cartão de crédito, cartão de débito, QR
sempre era o contrário do nosso negócio. Ok? Mas isso foi muito também de má orientação financeira. A gente tinha um contador no começo que não deu as orientações corretas. Então nós enquadramos a empresa num modelo em que tirava muito valor de imposto. Para você ter uma ideia, essa empresa poderia ter sido enquadrada no simples, você gastar 6% de imposto. A gente foi enquadrado no DOC lá de consultoria, análise de tecnologia, tirava 27,5%. Então, se coisas desse tipo também ajudaram a levar o custo lá para cima. Porque o custo entrava tudo que a gente gastava com a empresa, mas também entrava toda essa parte de impostos, né, do carro. Então, a gente teve essa má orientação e isso ajudou para, durante muito tempo. No finalzinho, a gente já tinha acertado, tinha ajustado, mas não deu tempo. Entendeu? Talvez se a gente tivesse conseguido, ao invés de 27 e poucos por cento, os 6% desde o início, nós tivéssemos feito um bom caixa, e aí na hora da pandemia a gente tinha como segurar essa peteca. E aí a gente não conseguiu, porque aí o desenvolvedor precisava de grana, tinha que pagar o cara, enfim, esse tipo de coisa, né? Mas acho que não tinha como prever uma pandemia naquele momento. Foi algo muito fora da nossa Então, realidade. eu prevejo uma pandemia. E sim, o Mas fundo eu- de caixa, capital mas de eu- giro. Monto melhor no meu negócio, prevendo que pode vir alguma coisa que possa abalar o meu negócio. Então não está no que vem, está como você planeja o seu negócio. Ok? E realmente esse negócio tem amadureceu muita gente, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Hoje a gente tem uma reservinha guardada, ele tem hoje um dinheiro investido. Na vida pessoal, porque começa a dizer, caramba, isso aconteceu lá na Xé. Mas isso vai acontecer na minha vida pessoal, eu tenho que guardar uma grana, eu tenho que Muitas pessoas. estar seguro com isso. Muitas pessoas. Se acontecer, ele hoje está em São Paulo, ele falou, se eu ficar desempregado, eu volto para o Rio, para a casa da minha mãe? Ele falou, não, eu tenho dinheiro aqui que me segura há 2 anos. Ele fez certo dela. Eu orientei ele direitinho como tinha que fazer. Ele hoje pode ficar desempregado 2 anos e consegue segurar a vida dele lá em São Paulo. Entendeu o esquema? Ele hoje está tranquilo. Não está tranquilo, desempregado você pode ficar, mas em 2 anos ele consegue levantar um projeto, consegue levantar uma coisa, ficar desempregado sem ganhar nada durante 2 anos. Mas ele hoje tem. O custo que ele tem na empresa, da casa dele, ele tem uma verba que ele consegue ficar 2 anos sem fazer nada, sem ganhar dinheiro de lado nenhum. E isso que a gente tem que pensar na nossa vida. Entendeu? Essa reserva, a gente precisa montar nosso negócio também. Exatamente por conta dessas intempéries. Recursos principais, financeiros, humanos, intelectual, físicos, de uma forma bem geral. Esses recursos financeiros, sim, dinheiro, foi o negócio da pessoas. Qual é qualquer pessoa? Quando eu falo de pessoas e intelectual, são pessoas também intelectual, mas são pessoas muito chaves naquele negócio. São pessoas que vão ser não sou eu e nem o Luiz. Era um cara que a gente tinha que ter contratado para o nosso negócio para buscar um investimento. Bom, o CEO da nossa empresa é esse cara aqui. É um cara que alavancou a Jequiti, é um cara que alavancou entendeu? Um outro startup top, é esse cara. Aí o Luiz falou, esse cara eu sei que ele tem um negócio. Entendeu? Aí a gente chamou aqui de recurso intelectual. Recursos físicos ainda tem infraestrutura. Ok? E aqui estão as perguntas. Quais recursos-chave nós falamos para postar requer? Quais estão na distribuição? Enfim. Como o nosso relacionamento para esses recursos? Quais os fluxos de receita? Vamos definir tudo isso. Você fala assim, poxa, mas eu tenho que já definir agora o fluxo agora? Vai, o investidor vai perguntar como é que é o seu fluxo de caixa. Pode ser só a ideia. Você fala assim, mas a ideia não tem fluxo de caixa. Tem. Porque se você já sabe quanto o cliente vai pagar, você já tem uma ideia de quantas movimentações você vai fazer. É lógico, isso é hipotético. O seu cliente, o teu investidor quer ver isso. Quanto você já programou em termos de verba para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos. E ele tem uma noção de se você está sendo coerente ou não, você está colocando no papel. Ok? Atividade-chave, que é a gestão da plataforma GIM, que ela é toda digital, ela é feita toda à distância, mas é uma atividade-chave, porque vai ser tudo através da plataforma. Era um TI ou vocês que desenvolviam o sistema? Não, TI.
E aí a atividade-chave? As perguntas, né? Qual a atividade-chave do nosso negócio, né? Nossa proposta de valor requer? Nosso canal de distribuição, relacionamento com o cliente, as fontes de receita. E aí vai. Parcerias. A gente não forma as perguntas. A estrutura de custo. Custo com administração. Custo de manutenção do web. Custo com equipamento. Custos operacionais. Por que manutenção do web? As pessoas falam assim, pô, mas não adianta construir um web. O web não tem gente, é um aplicativo, uma tecnologia. Cara, manter uma plataforma no ar requer pessoas. Requer pessoas com conhecimento. Requer uma intelectuais ali. Então custa caro manter uma plataforma no ar. Tá? Então, você tem que garantir isso aí do projeto. A estrutura de custo. Quais são os custos mais importantes inerentes ao nosso modelo de negócio? Quais são os recursos-chave? Quais atividades-chave são as mais caras? Você tem que definir isso tudo aí. Bom, aí acabou. Aí acabou. Você desenhou a sua estrutura. Qual o próximo passo depois que você está com o seu pronto? São 2 passos. Você montar o negócio por você mesmo. Então, quero lá, tenho uma grana, já sei o que eu preciso fazer, vou investir. Cai dentro. Começa a desenvolver. Uma forma. Qual é a outra? Você apresentar isso para quem possa te dar a grana para você botar essa ideia, tirar essa ideia do papel. E quem são essas pessoas? Aí são, né, empresas anjos, os venture capitals, são os investidores que você conhece na sua rede de network, são os bancos, ou seja, quem tem dinheiro para poder investir no seu negócio. Compre a sua ideia e aí você conseguir vender essa ideia para ele, para ele poder liberar o seu dinheiro para que você possa investir. Ok? E aí então você vai fazer essa apresentação. Como? Aí existe uma forma. Essa forma é através do que a gente chama de. Esse é o modelo pronto, tá? Para você ver, o modelo da plataforma GIM, com todos os detalhes do Canva. Fica um negócio desse bonitão. E aí você vai fazer através do que a gente chama de pitch. O pitch é uma apresentação rápida do seu negócio. O pitch é uma apresentação direta e curta com o objetivo de vender uma ideia, um produto ou um serviço do seu negócio. Ideia, produto ou serviço. Empresa ou startup para um possível investidor. Então, o pitch você vai apresentar para o banco, apresentar para o investidor, apresentar para a empresa que vai te dar grana, para o venture capital, para o anjo, o Shark Tank. Então, o pitch, não sei se você já viu o Shark Tank, o cara vai lá apresentar para os investidores do Shark Tank, que é um pitch. Okay? Tem pitch mais demorados, pitch mais rápido. Normalmente o pitch leva de 3 a 5 minutos, não pode ser uma coisa muito longa também. Não mexer no saco do investidor e tal, ele fica muitas ideias redundantes, às vezes muito detalhado, que para ele não importa naquele momento, porque depois, se ele gostar do seu negócio, ele vai te chamar para uma conversa mais aprofundada. Então, é algo mais rápido mesmo. Vou fazer para você do elevador. E aí existem alguns tipos de pitch, e o principal deles é exatamente esse, é o elevator pitch. O elevator pitch é o pitch do elevador. E foi assim que nasceu essa ideia. Eu entrei no elevador, tinha um cara que potencialmente poderia ser um investidor, eu já vou ali na subida do elevador, já estava com ele, já mostrava, que cara, tem um negócio aqui fantástico. E aí passar essa ideia para ele, tentar vender no elevador. E vamos com o cara fala, descer lá no 5º andar e falar assim, ó, passa na minha sala que eu quero que você venda o seu negócio. Aí você já vendeu a ideia. Por isso chamado de elevator pitch. O pitch deck, que é um pitch rápido também, curto, um pouco alto que o pitch do elevador, mas a ideia é que você faça também um pitch rápido, um pitch curto. E o pitch de uma sentença. Uma sentença. Você vai falar uma frase, um parágrafo de frase, já vai ser suficiente para você vender a sua ideia. Ou seja, não vai ser um pitch de 5 minutos, nem de 3 minutos. Vai ser um pitch de uma frase. Aqui a gente está falando de um pitch curto, que é um pouco maior do que o elevator, mas curto mesmo é o sentence pitch. É de uma sentença. Ele falou uma frase e a coisa é tão impactante que o cara vai comprar o teu negócio só com essa frase que você colocou para ele. Incrível.
E aí, a estrutura de um pitch. Você criar o pitch, vou apresentar aquilo lá. Como é que eu apresento? Essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês. Vou apresentar, vou botar aqui o meu modelo de negócio aqui, o meu BNC aqui, e vou apresentar para vocês fazendo exatamente o que eu fiz passo a passo aqui, mostrando cada detalhe. E aí, eu vou trazer o problema, que é o problema da empresa TIM, por exemplo, que eu mostrei para você lá na plataforma. Que ela precisava resolver esse problema, que é o problema exatamente de movimentação de pessoas, que tinha um carro, mas não tinha um motorista. Então, trava esse problema, descrevo ele. Apresento a minha proposta de valor, ou seja, o que minha empresa vai fazer para resolver o problema dessa pessoa, que realmente seja diferente, que não exista, possa chamar a minha atenção. Vou mostrar ao mercado, porque o camarada vai ter uma ideia, uma noção de que mercado é esse, e se realmente vai valer a pena investir, porque ele tem potencialidade para poder alcançar os valores que ele deseja como investidor, então dimensiona o mercado. Elenco quais são os meus diferenciais em relação a. Eu posso ter um negócio como assim, por exemplo, esse negócio, por incrível que pareça, é um negócio inédito, mas existem negócios que você vai criar que não são negócios inéditos. Então, qual é o seu diferencial para o outro? Então, tem que ficar claro isso. E aí, você vende a sua proposta. Aí você vende o seu negócio, você faz a sua proposta. Aí aqui tem as perguntinhas que você faz. Qual o problema identificado? Como o seu negócio vai resolver esse problema? Quantas pessoas podem ser afetadas pela solução do teu problema? Aí você vai trazendo as respostas e montando essa estrutura. É isso que você vai responder para o seu público no teu pitch. Okay? Bom, e ela vai ser feita de 3 tipos. Aí você vê, o pitch de 1 minuto, de 3 a 5, 7 a 10 e até de 20 minutos. Normalmente o pitch vai de 20 minutos, você mostra o seu pitch contando uma história, faz tipo um storytelling. Você faz uma história para vender o seu negócio. É muito comum você ver naquele no Instagram tem muito, mas você vê naquelas naqueles programas eu não esqueci o nome, aquelas rodadas eu mostrei aqui a menina do vôlei fazendo, não esqueci o nome, mas enfim, tipo Edevo, faz aquelas palestras e tal, que as pessoas apresentam o seu caso, ela conta ali dentro de 15, 20 minutos quanto o seu caso, e aí é mais ou menos nesse sentido. E aí você normalmente como é que ele é feito? Se for de 1 minuto tem que ser muito objetivo, o que você vai colocar no histórico? Os pontos mais básicos do problema. Tem material de apoio? Muitas vezes não tem. O vídeo é tão rápido, de 1 minuto, que não adianta você botar uma apresentação, não vai dar tempo de você falar sobre ela. Imagina pegar aquela proposta de valor, do jeito que eu coloquei lá, você tem que falar em 1 minuto sobre tudo. Não vai dar certo. Normalmente aqui a gente faz aquele de uma sentença. É você tentar encantar o teu investidor com uma sentença, com uma frase, com um parágrafo que você fale dentro de 1 minuto, que você possa vender a sua ideia. É isso. De 3 a 5 minutos, você já pode aumenta um pouco mais. Então você aprofunda um pouco mais, você já consegue colocar equipe, você pode mostrar o conhecimento do mercado, você pode falar sobre algumas coisas a mais do seu negócio. O material de apoio também depende. Mas normalmente, com 3 a 5 minutos, você já mostra pelo menos o Canva. Mostra o Canva e aí você dá uma visão geral. O camarada em 3 a 5 minutos, ele vai estar falando, mas ele não vai estar prestando atenção no que você está falando. Ele vai estar olhando o teu Canva, já vai estar tirando ideia de se aquilo realmente é viável ou não. Ele vê a tua proposta de valor, ele vê os teus clientes, ele vê o que fala, cara, isso aqui vale a pena. Okay? Enfim, 7 a 10 minutos, 7 a 10 minutos você já prepara o material. Em 10 minutos já dá para você falar um pouco mais. Você prepara o material de melhor, você já consegue colocar projeções financeiras ali, alguns valores de fluxo de caixa, DRE e tal, se o seu negócio já existe, ou projeções. Okay? E aí você apresenta o material de apoio, normalmente o PowerPoint, até 20 minutos. Aí o cara consegue dissertar bem melhor. Normalmente aqueles lá do Shark Tank eram esses mais prolongados, de 10 a 20 minutos. O
detalhes, sabendo exatamente responder as perguntas que o investidor vai fazer sobre o seu negócio, você fechou o negócio. E aí, o material que eu usei para vocês é esse. E aqui tem meus contatos para a gente poder trocar uma ideia se vocês tiverem qualquer dúvida. Por enquanto eu não tenho Instagram, não tem nada, só tem o meu YouTube, Deliviano. Se vocês entrarem lá, as palestras estão todas publicadas lá, da mesma forma que o espaço Capacitar, mas as minhas redes sociais estão sendo construídas. Então, assim, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, qualquer dia vocês vão controlar. É Deliviana em todas essas redes sociais. Por enquanto, o YouTube, você entra lá e vai me encontrar com todas as palestras lá, e é possível você assistir novamente com mais calma. E se tiver qualquer dúvida, também recorrer ao material didático que vai ser colocado para vocês, e também com a apresentação e a palestra. Ok? Muito obrigado. Quem gostou? Palmas! Que palestra, que assunto. Nossa, eu fiquei assim, impactada, muito impactada mesmo. Tudo isso eu ouvi, porque a gente ouve falar muito. A gente ouve falar de outros negócios, a gente ouve falar de plano estratégico, a gente ouve falar, mas aqui a gente está aprendendo como fazer. Isso é o mais importante. Como fazer. Uma pequena porção, né? Porque se você quer aprender um pouco mais, ir além, se aprofundar, ter essa ajuda, esse auxílio, você pode contratar a mentoria, um curso, para a gente poder estar trabalhando de uma forma mais específica para o seu negócio. E aí estamos aqui toda terça-feira no Espaço Capacitar, Rua Vitor Alves, número 2096, sala 104, em Campo Grande. Então você, nosso convidado, seja bem-vindo toda terça-feira a partir das 19 horas, com assuntos aqui que vão te ajudar a desenvolver o seu negócio, vão elucidar coisas a respeito da sua saúde, na sua melhoria diária, no seu trabalho, nas suas relações, enfim, muita coisa boa aí para você aprender. Então, se você está aí pelo YouTube e você quer vir conhecer o nosso espaço, quer assistir a palestra de forma presencial, você é nosso convidado. Pode vir aqui, que estaremos aqui te aguardando. E muito obrigada pela palestra de hoje, e sejam bem-vindos todos vocês que estiveram aqui hoje, tá? E semana que vem a gente continua com o nosso ciclo, e isso vai até dezembro, tá? Todos os assuntos já